ali é de esquerda, né? E eles vão querer permanecer que a esquerda permaneça Isso no poder, para eles continuar tendo a autoridade máxima, porque no Brasil quem manda com o governo de esquerda é o STF, né? Quem colocou todos os ministros ali, que é Fernando Henrique, Lula, Dilma. Temer. Aí o Temer colocou Alexandre de Moraes, que o Temer é o cara da nova ordem mundial no Brasil, e o Alexandre... Guerra ou farsa? Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre uma guerra que está sendo construída, talvez não nos campos de batalha, mas nas palavras, nas manchetes e nas redes sociais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Esse versículo nos ensina que o maior campo de batalha não está nos governos, mas no coração das pessoas, onde a verdade é escondida e a mentira é promovida como verdade. O pastor Carlos Cardoso trouxe uma palavra que confronta a opinião pública. Essa guerra entre Lula e Trump, será que é real ou estão nos enganando mais uma vez? Essa pergunta nos obriga a olhar além da política, das ideologias, além da manipulação das massas. Hoje você vai descobrir a verdade por trás da cortina. Vai entender o que há de espiritual, profético e geopolítico por trás dessa suposta guerra que pode ser uma grande encenação. Fica comigo até o final porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com quem precisa discernir os tempos e visite nossa loja com materiais proféticos. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Moro era o salvador da pátria, de repente ele tem uma ruptura inesperada do governo, o Moro se passa por traíra e o Bolsonaro como alguém que foi traído, né? Sim. Seria uma semelhança com o governo americano. Trump traz o Elon Musk para o governo, aí há uma dissensão entre os dois, o Elon Musk fica como traíra. Só que aí você entra também... É bom tocar nesse assunto, esse assunto está no Brasil agora, né? A liberdade de expressão. A América se declara a detentora da liberdade de expressão. Elon Musk se expressou. E Trump não deveria se sentir ofendido se você pensa diferente. Né? Tem coisas que a gente pode pensar igual, mas tem coisas que você pensa totalmente diferente da minha pessoa e eu penso totalmente diferente, e a gente tem que aprender o quê? A se respeitar. Não é isso a democracia que está se propagando? Então também eu acredito que entra para esse lado de que o Trump quer total atenção e não quer ser retrucado e nem afrontado por ninguém. Então mexeu no ego dele, automaticamente ele vai para cima. E aonde está a liberdade do Elon Musk de expressar o que ele está pensando? Então não existe liberdade de expressão. No fundo, todos aqueles que detêm e têm o poder, eles não querem ser criticados, eles não querem ser expostos, eles não querem ouvir opiniões que, de alguma forma, desabonem a sua conduta ou sua moral, não é? E aí entra na outra questão, Fábio, né, que eu acredito que vai vir muita coisa à tona e tudo isso vai ser utilizado, pode escrever o que eu estou dizendo, para pôr freio no Donald Trump. Ele vai se sentir amedrontado. Que existe muita informação. Na época que Trump saiu do governo também, a FBI foi lá na casa dele, na Flórida, pegou um monte de documento confidencial que ele tinha guardado em casa, que ele tinha levado do governo. Então, existem coisas, né, que está além. Então, quando você estuda sobre isso, que daí vamos criar isso como uma teoria, né? Dizem que um presidente de qualquer país do mundo, ele tem uma liberdade... Imagine que você tem 33 degraus para chegar no poder. Um presidente como Donald Trump, ele chega no 16º degrau, ele não pode passar dali. Então, existem informações e coisas que ele não tem acesso. Não pode ter acesso. Existem pessoas muito mais poderosas do que ele, acima dele, que ele tem que obedecer. E isso a pessoa só compreende depois... Que chega. Então, você entrou ali, você sabe que o teu patamar é esse aqui. Daqui para lá, você não tem poder de decisão nenhuma. Isso aconteceu com o Bolsonaro, será? Com certeza. O Bolsonaro trabalhou dentro da linha ali. Você vê que ele não se excedeu e não pôde se exceder em nada porque existia comando. Aí você tem o Kennedy, que foi assassinado nos Estados Unidos. Por que o Kennedy foi assassinado?
Ele começou a denunciar a nova ordem mundial. Existe vídeo deles falando abertamente sobre totalitarismo, sobre geopolítica, sobre tudo que estava. E do nada, se você pegar a morte, você vai ver que os agentes da CIA se afastaram e ele foi morto. Caramba. Será que pode acontecer a mesma coisa com o Trump? Porque ele fez uma denúncia grave agora também, né? Dizendo que o Biden não é o Biden, né? Rapaz, isso é pesado, né? E aí entra, né? São coisas... a gente vê, Fábio, que isso é uma realidade que pode existir. Né? A gente não pode descartar isso. Que são as réplicas, né? Seres parecidos que são colocados... Clones. Os clones, né? Para ser colocado, até pode ser até robôs. O senhor acredita mesmo que, tipo, essa denúncia do Trump pode ser verdade? Que o Biden já morreu e que esse outro que tá aí não é? Existe vídeo até da família, né? Dizendo que quem estava por um período de tempo era o próprio irmão dele, que ele já tinha morrido e foi totalmente ocultado toda essa história e tal. Mas é muita teoria, né? Mas se isso for verdade, a gente tem que parar Aí vão dizer que o Lula também é um... Aí eu vou dar razão pro pastor Sandro Rocha, que fala que o Lula que tá aí não é o Lula de verdade, que ele conheceu o Lula mais novo e o Lula calçava 37. O Lula que tá aí calça 44, pô. Que tem uns 8 clones diferentes do Lula. Se o Trump tem razão, o pastor Sandro Rocha também. Você vê que o Trump, volta e meia, solta umas pérolas. E aí vamos dizer assim, se não era o Biden, o que fica nessa questão, né? Você tem uma multidão de senador, uma multidão de deputado, uma multidão de governador, uma multidão de prefeito, como no Brasil. Eu sempre digo assim, será que todos sabem que é impossível a pessoa estar lá dentro do poder e não saber de tudo que ocorre nos bastidores? E não vão falar nada, né? Agora, que existir personagens que podem assumir o papel em determinados momentos, nós não podemos descartar. Até por ser, fuga, né? Principalmente do governo americano, né? Presidente americano. Então, são coisas que... Mas, assim, eu vejo assim, voltando ao assunto dos Estados Unidos, eu acredito que a América ela está totalmente refém de um monte de situação. A briga do que começou isso, Fábio, é muito séria. Por quê? Porque, em vez de Trump diminuir a carga, ele está querendo cortar um monte de imposto para fazer com que os empresários produzam mais, injetem mais e façam mais. Só que o corte de imposto vai aumentar a dívida americana. Então, entre aspas, se for olhar economicamente, Elon Musk está certo. Você está entendendo? Mas até onde? Aí, qual foi a defesa de Trump? Foi isso que começou. A defesa de Trump foi que ele está pensando no bem-estar dos americanos e que o maior prejudicado nisso foi a Tesla, com os cortes de imposto. Principalmente na questão e também de subsidiar algumas coisas que eram os carros elétricos. Então, o governo vai cortar gasto e vai cortar tributo de empresário para que... Seria essa a ideia, a economia americana, mas tudo que Trump está fazendo está indo contra ele. Por exemplo, se você pegar os 5 primeiros meses de produção do PIB interno bruto, o PIB interno bruto americano recuou e o da China aumentou. Então, você vê que essa política monetária de taxar, de fazer... O que acontecia? Quando a América fazia isso, de taxar e criar um monte de gente corria comprar dívida do Tesouro americano. E quando o Trump fez tudo isso, não aconteceu. O Japão foi vender um monte e a China foi vender um monte de título do Tesouro. Isso foi para informar ele que ele já não tinha mais poder dessa questão, porque era para tudo que Trump fez era para empoderar a América e ele não conseguiu. A ponto que ele não fez um acordo com a China, diminuiu um monte de taxação, por quê? Porque ele viu que não deu certo. E ele havia ameaçado antes, né? E não tem como. Então, é aquilo que a gente já comentou em outros podcasts. Uma coisa era os Estados Unidos antes de Biden. O Biden explodiu com a economia americana e soltou no colo de Donald Trump.
ele querendo ressuscitar a América, ele pode afundar ela totalmente. E os economistas, investidores estão amedrontados. E aquela profecia que o senhor tem falado costumeiramente aqui no podcast de um colapso na América Quebra o mundo. está novo próxima, sistema. né? Está próxima. Está acontecendo. As coisas estão muito, eu digo assim, muito estranhas em todos os aspectos. Então, assim, parece que existe uma maquiagem, eles estão tapando o sol com a peneira para o que pode acontecer a qualquer momento. Então, alguma coisa pode acontecer daqui para frente para que a China se posicione e assuma o lugar de protagonismo no mundo. Com inteligência artificial, com a DeepSeek, com a inteligência artificial da Alibaba, que é outro fenômeno semelhante ao ChatGPT, a China já saiu lá na frente com a internet, a G10. Imagine, deu um salto que era para ser 6, foi para 10. Quando você vê os data centers que a China criou nas profundezas do oceano para as IAs, né, com muito menos energia, consumindo água do próprio oceano. Então, assim, são coisas que a China está muito à frente e a América não está acompanhando. Então, eu vejo, e ainda mais agora, eu vejo o Elon Musk com muita informação. Ele não ia afrontar Trump assim, sem muita informação. A ponto de pedir um impeachment dele. Ontem ele pediu impeachment. Ele chegou a pedir o impeachment de Falou Trump? que ele tem que ser impeachmentado e o Vance tem que assumir a Casa Branca. Ele também fez uma denúncia do Trump pesada, né? Dizendo que ele... Qual foi a denúncia que eu tinha visto recente agora? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então você vê que existem muitas coisas e o colapso americano é o colapso do planeta Terra. Ele compartilhou um vídeo de Trump e o Jeffrey, né? Em uma festa. Sim, e ele disse que... Será que foi isso aí da ilha, não? Sim, e que o Trump está na lista dos investigados. Caramba, então o amor acabou entre os dois, né? E essa é uma informação pesada, porque na realidade o Jeff... Como é que é o nome dele? Jeff... É o Jeffrey Epstein. Ele foi Eu não sei morto, pronunciar né? não, mas acho que é isso aqui. É isso Epstein, mesmo. né? Ele disse que ele se suicidou na cadeia, mas ele foi morto. Aí você tem o Didi, né? Que também é a mesma vibe, meio que o Didi assumiu o lugar dele, né? Com as festas e tal. O Didi desapareceu, você não vê mais Não ele tá em mais nada. na mídia. E você vê que, por exemplo, voltando, o incêndio da Califórnia em janeiro foi para destruir prova do Didi com as celebridades de Hollywood. Então, assim, são tantas coisas que são coisas nojentas, obscuras, satânicas, malignas, que tem uma ligação profunda com demônios e orgias e Mas tudo os isso. caras sempre levantam uma cortina de fumaça, né? Aí veio o incêndio, pararam de falar do caso Didi, né? Às vezes, de forma interna, eles fazem as negociatas dele. É igual no Brasil. Tava sobre o caso das bets aí, pra lá e pra cá, bets, influencers serão presos, não sei o quê. Daqui a pouco a Virgínia anuncia que vai separar do Zé Felipe e agora ninguém fala mais da bets, né? Só fala do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. E perde o foco. Eles levantam umas cortinas de fumaça para a pessoa não enxergar a realidade, né? Agora, é triste a gente estar vendo o Brasil... Eu digo assim, Fábio, vamos trazer para o Brasil, né? Por exemplo, hoje, meio que indiretamente, o Trump processou o Alexandre de Moraes, né? Por causa do Rumble, que eu tinha conta no Rumble, fluía muito bem como YouTube, né? E lá você podia falar o que você quisesse. A plataforma jamais ia te derrubar. Então, como estava incomodando, o Alexandre de Moraes foi... E por causa dessa plataforma, por ferir a primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade, né? Você pode pensar e ser o que você quer ser, ou falar o que bem entende. Você vê que ele foi processado. E aí você vê uma Suprema Corte no Brasil, que na minha questão, Alexandre de Moraes é só um testa de ferro, né? Totalmente imponente a tudo isso e nem ligando para o que os Estados Unidos podem ou querem fazer, e o presidente atacando o presidente americano. Não é?
Você tá... Sim. Então, porque existe um outro cenário sendo criado. Se você não tivesse uma outra opção para... Você ia se submeter à América. Mas você tem China, o BRICS, você tem a China, você tem a Rússia. Você vê que o Lula falou abertamente que o Xi Jinping mandou uma carta para ele, ia mandar um funcionário por causa da regulamentação das redes sociais no Brasil. A Câmara de Deputados não quer nem tocar nesse assunto. A Suprema Corte está agindo. E começou quarta-feira, né? Agora, o que nós precisamos entender sobre isso, que muita gente não percebe, esse deveria ser o assunto mais importante falado em toda a mídia, em todas as redes sociais. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não aconteceu em nenhum país do mundo. Nem na ditadura da China, em Cuba, eles conseguiram censurar sem o parlamento. É a primeira vez na história da humanidade, dessa humanidade pós-moderna, que uma Suprema Corte está assumindo o papel de deputados e senadores. E isso é pesado. Muito pesado, né? E pode ser que consigam, né? Você acredita que eles vão conseguir regulamentar as redes sociais no Brasil? Nós precisamos dessa regulamentação porque também no Brasil as redes sociais se tornou uma terra sem lei, né? As pessoas difamam, caluniam, as pessoas falam inverdades a respeito da outra, xingam. Meu Deus do céu, o camarada às vezes tá de boa. Esses dias aí mesmo eu fui chamado de bandido, quadrilheiro. Não vou nem citar o nome daquele traste. Bandido é o seu salário. O cara me chamou de bandido, você acredita? Que eu faço parte de uma quadrilha. Entende? Você me conhecer... se for pra ligar porque o povo fala, a gente não se movimenta. Você me conhecer, citou meu nome ainda, Fábio do Eu Acredito. Que praga, velho. Então, não tem que ser regulamentado não pra gente colocar um limite nas pragas dessa? Não, é aí que entra, né? Agora, qual é o objetivo de regulamentar as redes sociais? O pessoal está reclamando que o som está baixo de algumas pessoas, não sei se é o... Eu acho que não tá. Acho que tem algumas pessoas que tem problema no celular deles. No celular. Tá, não. Aí, olha só, o que a gente precisa entender? Esses dias uma mulher foi lá no condomínio aqui em São Paulo, né? No condomínio do Lula, com o megafone chamando ele de ladrão. No mesmo dia, a Polícia Federal bateu na porta dela e o Lewandowski mandou abrir um processo contra ela. Ela pode ficar 4 anos presa, tá? Por chamar o Lula de ladrão. 4 anos? 4 anos presa. E aí a Polícia Federal foi lá na casa dela, ela falou que é doméstica, que achava que isso não teria nada a ver, porque se existe liberdade de expressão, você pode chamar o presidente de ladrão ou não. Pode. Mas é igual aquela outra que ia pegar 18, 17 anos de cadeia por ter pegou um batom, escreveu na estátua e perdeu o mané, né? Isso é para que as pessoas pensem. Se uma pessoa chamou o Lula de ladrão, foi processada, pode ter 4 anos de prisão, e só existe na China, tá? Na China tem uma mulher, tem até o testemunho dela na internet, ela tenta pregar pro Xi Jinping. Ela aparece em evento com o Xi Jinping com faixas, ela abre a faixa dizendo Jesus te ama. E toda vez que ela aparece, ela vai presa. Depois eles soltam ela. Então, veja bem, na China, se você fala mal do presidente por WhatsApp, você é bloqueado. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. É bloqueado na hora? Não é o WhatsApp, é o aplicativo na hora. O aplicativo deles, perde né? internet na hora. E perde pontuação no crédito social e você não tem acesso a dinheiro. Nossa. Então, assim, e veja, quem coordena Não, tá baixo não, aí. A 5G no Brasil, por exemplo, quem domina a 5G no Brasil é a Huawei, é chinesa. E eu estudei, porque o Bolsonaro não queria a Huawei. Foi bem na época do Bolsonaro. Ele não queria que a Huawei entrasse. E ele não conseguiu barrar. E tá lá na pauta do contrato Canatel que se falar mal do presidente pode desligar a internet. Tá na pauta da Huawei no Brasil. E eu falei isso em live na época. Então, veja bem, a regulamentação da rede social no Brasil vai silenciar toda a direita. Porque quem é que vai controlar essa questão, né, da regulamentação? E aí, veja bem, a popularidade do governo está em queda livre
Ele é a pior rejeição de todos os mandatos do Lula. Ele está com mais de 60% de rejeição no Brasil. E não tem como de salvar essa imagem. É impossível você ter um cara que está com 60% de rejeição, que perdeu todas as maiores prefeituras do Brasil, ele ganhou muito pouco prefeito, ser candidato e ganhar em 2026. E o mesmo está com muito medo a ponto de ter feito um apelo recentemente para eleger a maioria do Senado, porque ele mesmo... Imagina se o presidente da República ele fala assim, ó, se não elegermos a maioria do Senado, nós iremos perder o STF. Isso quer dizer que ele tem um STF na mão? E imagina que nós estamos chegando num momento que é perigoso. Por que é perigoso? Vamos lá. Vamos voltar ao debate. Trump começou a brigar com o Elon Musk porque ele expôs seus pensamentos em rede social. Então, o país que defende a primeira emenda e a liberdade de expressão vê o presidente indo contra alguém que falou mal dele. Podia tirar de letras, pode falar o que você quiser, você é livre. Aí, veja bem, o Brasil está se transformando em um laboratório. Eu falei isso ontem, volto a falar. O Brasil será um exemplo para todas as nações do mundo. A Suprema Corte vai tomar decisões por quem manda. Então, se o Senado não obedece e a Câmara de Deputados não obedece, tem o terceiro poder que pode ser maior que todos, que é a Suprema Corte de qualquer país. Então, o Brasil vai se transformar em um laboratório em questão de regulamentação de mídia social. E se der certo, como está caminhando para dar certo, outros países vão tomar a mesma medida. Você acredita que há essa possibilidade de regular as redes sociais no Brasil? Sim. Depende agora do Cássio Nunes, né? Se o Cássio pedir vista, como o Mendonça pediu em novembro, em dezembro, aí fica mais 3 meses pausado. Eu acredito que esse ano não, mas o ano eleitoral pode ser que se voltar, porque a maioria ali é de esquerda, né? E eles vão querer permanecer que a esquerda permaneça no poder, para eles continuar tendo a autoridade máxima, porque no Brasil, quem manda com o governo de esquerda é o STF, né? Quem colocou todos os ministros ali, que é Fernando Henrique, Lula, Dilma. Temer. Aí o Temer colocou Alexandre de Moraes, que o Temer é o cara da nova ordem mundial no Brasil, e o Alexandre de Moraes é só um testa de ferro de tudo isso. E o Bolsonaro colocou 2, que não tem voz nenhuma, porque a maioria... E tadinho, né? A única coisa que eles podem fazer é pedir vista e prolongar, né? Eles não podem passar por cima dos próprios regulamentos da casa. Mas, por exemplo, se você pegar o discurso do Mendonça, por exemplo, ele falou que o fim da liberdade, da forma que está sendo tratado, vai subjugar a nação ao poder. Quer dizer, a nação vai estar totalmente sujeita ao que o poder quer. E o interesse da regulamentação é da Globo. Não pense que os políticos não têm essa ideia, principalmente os que fazem parte da mesa do governo. Eles querem e vai derrubar muita gente, tá? Os nossos canais correm um sério perigo. O Eu Acredito, então aproveita. Aproveita para se alimentar dos conteúdos do Eu Acredito Podcast, porque se regulamentar, talvez esse podcast não vai estar mais no ar, né, pastor? O pastor Carlos Cardoso vem aqui e fala um monte de coisa. Chama o Temer de vampiro, de agente Illuminati. Falou... Pastor Carlos, o pessoal fica pirado quando tu chama o Temer de um representante da nova ordem mundial no Brasil. Desde da década de 80. Ele é o cara que sempre trabalhou nos bastidores, né? Então, ele é o cara que manipula a política. E isso sempre ficou claro, né? As 2 vezes que o Bolsonaro pisou na bola, ele foi chamado. E você vê, ele agora fez uma reunião com o Ratinho, com o Zema, com o Caiado, para puxar alguém de direita para voltar ao poder em 2026, que é o que eu acredito, a esquerda vai cair no Brasil. Se não cair, vai virar uma ditadura. Já está, entre aspas.
Mas o Brasil, com a abertura internacional que tem e o recurso que tem uma ligação com todos os países do mundo, é impossível o Brasil se fechar. Então, Como a Venezuela e tal. Então, a probabilidade da direita voltar ano que vem ela é gigantesca. e já está se cumprindo aquilo também. Tu és profeta, né? Profeta do Apocalipse. Se cumprindo aquilo que tu falou, né? A respeito do Papa. Veio um Papa de esquerda, Agora vem um ideológica, aí vem o E Papa... que me bateram quando eu falei que o Papa ia ser de direita. O povo me bateu. Não, mas o pessoal tava dizendo que esse Papa aí ele não seria de direita, ele era sempre e tal. Mas ele mostrou que tem posicionamento, porque vem um Francisco liberando aborto, liberando a bênção para casamentos homoafetivos, até liberando bênção para os padres homoafetivos. Aí vem esse Papa agora dizendo não, que casamento, família é composto por homem e mulher. Já fez uma fala também contra o aborto, ou seja... Virou as costas para a bandeira. Virou as costas para a bandeira, ou seja, ele está despregando tudo que o Francisco pregou. No Brasil hoje está um governo de esquerda, despregando o que Bolsonaro pregou. Então tem que vir um governo de direita para colocar a economia, normalizar a economia e voltar também os valores e os princípios, né? Os países que têm essa pseudo-democracia entram dentro da questão seguinte: vem a esquerda e enche os bancos de dinheiro, que quem mais lucra com a esquerda é banco, e daí vem a direita e pondera, meio que melhora a situação. Daí vem a esquerda e destrói, e assim vai, porque a melhor forma de dominar o povo é dividindo o povo. E cada dia que passa o povo está mais dividido. É colocando um contra o outro, né? Fazendo o povo, cada um levantar a sua bandeira com aquilo que acredita. E ninguém defende nada. E, na realidade, se você for ver o que as pessoas estão defendendo mesmo, nem elas sabem. É verdade. Então, assim, chega a ser cômico, mas é uma realidade, né? Por mais que a gente seja eu sempre digo, é melhor que a direita esteja no poder para cristão do que a esquerda, a esquerda, ela é totalmente deplorável. Ela é totalmente contra qualquer tipo de princípio, de ética, de moral, Então a esquerda ela banaliza totalmente. Então é melhor que a direita esteja no poder para ter um poder moderador ali, né? De ética, de princípio. Mas a gente sabe que são braços de um comando só. Tem alguém que manda muito mais que... Tem alguém que está mandando na direita e na esquerda, né? Sempre teve. E se você pegar a história das guerras, por exemplo, nós estamos com uma guerra entre Rússia e... Ucrânia. O mesmo investidor da Rússia é o mesmo investidor da Ucrânia. Imagina. É o mesmo. Por trás que é o Senhor das Armas. Vamos dizer, quem assistiu o filme Senhor das Armas entende. Existe um negócio gigantesco por exemplo, a Europa estava totalmente desarmada. Ela quer que a Ucrânia permaneça atacando. Para quê? Para que ela se arme também. Quem é que lucra? Já foi gasto 6 trilhões de dólares em armamento na Ucrânia. Imagina. Tem alguém ganhando muito. Você está entendendo? E a Rússia não tem um poder nuclear capaz de destruir a Ucrânia de uma vez? E por que não aperta o botão? É que não dá. Nem também, agora, né? Foi atacada de... Se fazer isso, comete crime de guerra, né? Não existe isso também, Sim, uma lei? tem os acordos nucleares e toda essa questão que a Rússia existe limites. Mas o Vladimir Putin foi o que vai retalhar. O último ataque agora foi para o próprio Trump ontem, né? Eles ficaram numa ligação por 15 minutos e ele falou, é impossível não retalhar. Ontem também o Papa ligou pro Vladimir Putin pedindo paz, porque o Zelensky mexeu num vespeiro agora, né? Mas você vê, quem investe em tudo isso? Quem é que ganha? Vamos supor, Fábio, hoje que se a mídia parasse de falar desse assunto e deixasse só lá no local entre os dois, eles iam ter que se resolver. Sim. Só que a humanidade vai tomar partido. É a mesma coisa que a Palestina, né? O Lula teve na França e usou aquele, como é que fala? Cachecol do Yasser Arafat, a bandeira da defesa da Palestina ali. E aí você vê o mundo dividido entre Israel e Palestina. Tem uma multidão morrendo. Se você vê a multidão pegando comida em Gaza, quem é que está provocando tudo aquilo dali na mente do povo? Tem alguém por trás disso tudo, né? Não, mas entre o quê? O que as pessoas pensam? Israel. É Israel que não deixa a comida chegar.
Aí eu tenho um vídeo que mostra os armazéns do Hamas lotados de comida e eles prendendo a comida e não dando para o povo. Mas querem culpar Israel. Aí culpa Israel que está deixando as pessoas. Israel agora teve um ataque lá que matou acho que 5 filhos de uma médica. Então, veja bem, se divide. E quanto mais o povo estiver dividido, mais controlado ele é. Mais fácil de ser manipulado fica. E aí existe algo, a gente como cristão bíblico, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? A gente está além de tudo isso. A Bíblia diz que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Olha só. A gente, olha o nível que nós estamos. Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Olha só, nós não estamos mais subjugados e dominados por nada disso. Só que qual é a mente dos pastores e de muitos cristãos hoje? É defender política. E político, né? E político, né? E aí vem até que ponto a gente não está sendo manipulado quando está sendo levado a pensar como uma multidão pensa. Hoje é difícil você pensar diferente da multidão, né? Infelizmente. Então, quando você começa a pensar diferente, olhar diferente, ver que tem algo além de tudo isso, que existe mãos invisíveis em tudo, que manipula tudo, e o povo é massa de manobra, e você quer esclarecer isso para as pessoas vão te destruir. Que elas preferem ficar sendo manipuladas. Aí a gente volta que a esperança da igreja não tem que estar em governo, né, pastor? A esperança da igreja tem que estar em Cristo, principalmente nessas coisas que ocorrem, que é como sinais para o arrebatamento da igreja. O problema é que nós estamos com os nossos olhos fixados muito para o que está acontecendo. Aí tomamos partido. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. E aí ficamos em discussões... Eu sou pentecostal. É... Eu sou tradicional, eu sou reformado. E ficamos nessas discussões e tirando os nossos olhos de onde é para eles estar fixados, que é no arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, né? Sim, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo esse movimento, né, que a gente está vivendo hoje é de manipulação. É manipulação pura. E, infelizmente, essa manipulação está no meio evangélico, né? Parece que os líderes religiosos eles aderiram um evangelho light para não entrar nesses assuntos mesmo, para ser totalmente aquele ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, de misericórdia, que tudo isso faz parte do evangelho, mas não existe mais confronto dentro da igreja contra o pecado, contra a impiedade, contra a malignidade. E você vê que o meio cristão está dentro desses conformes quando se entrega totalmente mais à política do que ao reino de Deus. Infelizmente. E as eleições estão chegando no Brasil 2026. Acredita que está tão polarizado ainda assim no Brasil, a ponto que pastores, igrejas entrarão em guerra novamente, como foi em 2022, que se alguém se levantasse, eu sou de esquerda na igreja, teve gente que foi disciplinado, excluído, né? Mas acho que tem que disciplinar mesmo, né? Um crente de esquerda, poxa, é para acabar, né? Mas aí você vê o efeito. Hoje a gente tem N igrejas, né? N igrejas. Então, que a gente chama de CNPJ, né? A igreja é intocável. A igreja nunca vai se dobrar a um sistema maligno de esquerda. Então, a gente vê pessoas que carregam o nome de gospel, que não nasceram de novo, né? Então, como os cristãos de esquerda dizem que Jesus era de esquerda. Que Jesus foi o revolucionário, né? O que revolucionou a história. E aí, quando você vê os princípios de Jesus, você não vê Jesus sendo de esquerda, né? Você vê Jesus centrado em que aquele que vive o princípio da palavra vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar, vai ajudar, vai semear,
Então você vê que é totalmente contrário a todo princípio que a esquerda propaga. Então a gente vê que a eleição de 2022, Fábio, botou muito pastor se silenciou, né? Muito. Que gritava Bolsonaro, tocava musiquinha no púlpito e fazia, né? Alugaram um trio elétrico, foram para a rua, gritaram, como que se ele fosse o cara que ia salvar o país, né? E Deus não permitiu ele entrar. Foi Deus que permitiu ele, né? Foi Deus, Não né? tem como você pegar e dizer que não foi Deus, porque foi Deus. E Deus não permitiu ele entrar para mostrar para a igreja que ela não depende de homem para continuar existindo. Pode sair um decreto hoje que não pode ter culto, todas as igrejas evangélicas vão se transformar em escola, como houve em Cuba. Não tem mais como você está proibido de dizimar, ofertar, ajudar. Pode ser uma lei hoje no Brasil proibindo. A igreja continua existindo. Porque a igreja não depende de templo, não depende de concreto, não depende de homem. A igreja continua existindo. E é uma lástima, né? E é o que acontece na China. Depende de governo, né? É o que acontece na China, é o que acontece na Coreia do Norte, aconteceu em Cuba. Apesar que Cuba hoje já pode ter igreja. Você vê, mataram um monte de pastor em Cuba, proibiram. A igreja nunca deixou de existir em Cuba, nunca deixou de existir na Coreia do Norte, nunca deixou de existir na China. A igreja, ela subsiste a qualquer governo. Porque o que Jesus declarou, né? As portas do inferno não prevalecerão. Agora, o problema da visão de muitos líderes é ligar a igreja à política, como que se a igreja dependesse de políticos ou de política para existir. Ela nunca dependeu de política e de políticos para existir. Mas se dependesse, também estava fadada ao fracasso, né? Às vezes em que a igreja se aliou com o Estado, a igreja fracassou, né? Todas as vezes. Todas as vezes. E eu já comentei isso num podcast, é polêmico, que é real, tá lá na história. Hitler teve apoio dos pastores luteranos e da Igreja Católica para matar judeu. Então, veja, ele era aclamado por pastores. Tem vídeos dele com pastores luteranos. E a teologia de Hitler foi teologia de Lutero, que Lutero pregava que os judeus deveriam ser castigados por ter crucificado Jesus. Hitler se inspirou em Lutero, né? Um escrito de Lutero. E aí imagina, na mente de Lutero para nós é um herói, é a reforma protestante, tal. Mas vê, existia um princípio que foi pego por Hitler para implementar uma guerra contra os judeus. É pesado falar isso aqui, muito pesado. Rapaz, será que eu falo? É muito pesado falar isso aqui, mas se pegando esse contexto, você falou aí, há uma parcela de culpa, então, em Lutero pelo Holocausto. Entre aspas, a teologia dele fez com que Hitler tomasse a decisão de que os judeus deviam ser castigados. Como que se eles fossem uma praga, né? Que deveria ser exterminada. Outra coisa, Fábio, que entra... Aí vamos lá. Hitler teve apoio da Igreja Católica e de pastores evangélicos para implantar. O anticristo vai ter apoio da Igreja Católica e evangélica para... Rapaz, é pesado isso aí. Vai ter? Vai. Da Igreja Católica mentalidade e dos evangélicos. Dos evangélicos? Porque você vê que hoje, eu sempre digo isso, o Lula não quer fechar a igreja. Vai lá na Venezuela ver se Maduro fechou a igreja. Não fechou. Ele comprou os pastores. Não pode falar contra o governo, né? Então, o que ele fez na última eleição lá? Foi lá e ofereceu tinta, ofereceu cadeira, ofereceu som para todas as igrejas. Quer dizer, e os pastores pegaram. E se pegou porque está aliado ao governo. E o que o Lula está tentando fazer? Ele está tentando se alinhar com a igreja, né? Então você vê que existe um monte de ideias que é a mesma. E eu digo assim hoje, eu vou dizer sem medo de errar. Se o anticristo surgisse hoje, 70% das igrejas evangélicas do mundo seriam aliadas a ele. Será, pastor? Por que o senhor afirma isso? Pelo tipo de evangelho que está sendo pregado, que não é mais evangelho. Igreja hoje, infelizmente, é negócio.
Não generalizando, né? Não, por isso que eu disse 70%. Sempre teve um remanescente. Ainda existem muitos pastores, principalmente leais à Bíblia, né? Fiéis a Deus e aos princípios. Que se for necessário morrer pela verdade que carrega, eles vão morrer. Mas a maioria, a hora que chega a pressão, não suporta e se adequa ao sistema. E usa, às vezes, até a Bíblia, né, para se adaptar ao sistema. A Bíblia diz para orar por suas autoridades, ser submisso às suas autoridades. Mas até onde a igreja deve, de fato, ser submisso à autoridade constituída? Até que a autoridade esteja debaixo de um princípio da palavra. Se eu estou num país que não pode pregar o evangelho e Jesus mandou eu pregar, quem que eu vou obedecer? Eu vivo pelo reino e não pelo governo. Mas aí, vale mais a missão do que a vida ou a vida vale mais do que a missão? A missão, a gente morre pelo nosso propósito, né? Essa é o grande... Quando a gente estuda sobre a igreja primitiva, os cristãos tinham prazer de sofrer e prazer de morrer por amor a Cristo. Ei, povo abençoado, tá pensando em comprar algo especial? Então presta atenção, nossa equipe tá ligada nas melhores ofertas do Brasil e do mundo, só para te entregar preço justo e aquele atendimento que é pura bênção. Quer que chegue na sua casa, no trabalho ou até no monte de oração? Pode contar com a gente. Vai à nossa loja, escolhe com calma e deixa que a gente resolve tudo com carinho e excelência. Ah, não esquece de olhar na descrição e nos comentários. Tem produtos incríveis te esperando por lá. Sou o profeta pastor Marconi Silva e antes de encerrar te convido, entra no nosso grupo de oração. O link está fixado aí nos comentários. É um espaço para compartilhar fé, testemunhos e milagres com uma comunidade cheia de unção. A palavra diz em Josué capítulo 1, versículo 9: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a gente ora junto, o céu se move, então fica firme com o coração cheio de fé, porque Deus ainda vai agir poderosamente na sua vida. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor invada seu lar.